Eu nunca conheci meu pai. Ele faleceu quando eu tinha apenas 3 anos, deixando para trás somente um punhado de fotos e um único vídeo dele me segurando quando bebê. Meu nome é Isabel e esta é minha história. Crescer com minha mãe não foi fácil. Ela sempre teve medo de ficar sozinha, trocando de namorados mais rápido do que eu conseguia aprender seus nomes. Era uma porta giratória de homens, cada um indo embora tão rapidamente quanto chegava. A única estabilidade na minha vida vinha da minha avó, a mãe da minha mãe. Ela era meu porto seguro. Sempre que as coisas ficavam caóticas demais em casa, o que acontecia com frequência, vovó aparecia e me levava para sua casa. Vamos lá, Isabel, ela dizia, com sua voz calorosa e reconfortante. Vamos fazer alguns biscoitos. Aqueles fins de semana na casa da vovó eram como entrar em um mundo diferente. Sua casa era sempre silenciosa e tranquila. Sem gritos, sem portas batendo, sem homens estranhos cambaleando pelo meio da noite. Apenas eu e vovó assando biscoitos, lendo livros ou cuidando de seu pequeno jardim. Muitas vezes eu me perguntava sobre os pais do meu pai. Mamãe me contou que eles haviam cortado relações após a morte do papai, desaprovando o fato dela ter seguido em frente tão rapidamente. Mas eu suspeitava que havia mais nessa história. Mamãe não era exatamente confiável quando se tratava da verdade. A escola era minha fuga. Eu me dedicava aos estudos, em parte porque gostava de aprender, mas principalmente porque era uma distração do caos em casa. Mamãe raramente se envolvia na minha educação ou em qualquer outra coisa na minha vida. Aprendi a ser independente por necessidade. Aos 10 anos, eu já cozinhava minhas próprias refeições, lavava minhas roupas e fazia meu dever de casa sozinha. Mamãe estava ocupada demais perseguindo seu próximo relacionamento para se incomodar com essas coisas triviais. Tudo mudou quando completei 12 anos. Mamãe finalmente se casou com um homem chamado Francisco. Ela estava nas nuvens, convencida de que ele era sua última chance de felicidade. É isso, Belinha, ela disse empolgada. Finalmente vamos ser uma família de verdade. Mas Francisco tinha outras ideias. Desde o primeiro dia, ele deixou claro que eu era um incômodo, uma lembrança do passado da mamãe que ele preferia esquecer. Escuta aqui, garota, ele rosnou para mim na primeira noite em que se mudou. Não quero ver nem ouvir você, a menos que seja absolutamente necessário. Fique no seu quarto e não atravesse nosso caminho, entendeu? A vida sob o domínio de Francisco estava longe de se parecer com uma família de verdade. Ele governava nossa casa com mão de ferro, e rapidamente aprendi que o silêncio e a invisibilidade eram minhas melhores defesas. Você acha que pode simplesmente viver às nossas custas? Francisco costumava rosnar. Você vai ganhar seu sustento, garota. E ganhei mesmo. Cada centavo gasto comigo era contabilizado e esperava-se que fosse reembolsado através de tarefas domésticas e notas perfeitas. Enquanto meus colegas de classe exibiam roupas novas e os celulares mais recentes, eu me arrastava com roupas de segunda mão, agarrada ao antigo celular que minha avó havia me dado. Por que não posso ter roupas novas como todo mundo? Ousei perguntar uma vez à mamãe. Sua resposta foi rápida e evasiva. Não temos dinheiro para isso, Belinha. Seja grata pelo que tem. Mas eu sabia que não era bem assim. Eu tinha visto as bolsas de marca que mamãe trazia para casa, ouvido os planos para escapadas de fim de semana com Francisco. Havia dinheiro, só não para mim. Na escola, eu me destacava como um prego torto, mas para minha surpresa, meus colegas eram gentis. Eles nunca zombaram das minhas roupas antiquadas ou do meu celular ultrapassado. Pelo contrário, muitas vezes iam além para me ajudar. Ei, Bel, quer uma carona? Sara, uma garota da minha aula de matemática, costumava perguntar. A mãe dela sorria calorosamente para mim do banco do motorista, um contraste gritante com a frieza que eu recebia em casa. Eu aceitava agradecida, sabendo que a alternativa era uma longa caminhada até em casa. Mamãe e Francisco haviam deixado claro que me buscar na escola não estava na lista de prioridades deles. Você tem 2 pernas, não tem? Francisco costumava dizer. Use-as. Em casa, não havia descanso. Francisco tinha uma lista interminável de tarefas para eu completar: limpeza, cozinha, lavanderia. O trabalho nunca acabava, e que Deus me ajudasse se eu tentasse fazer uma pausa.
O que você pensa que está fazendo? A voz de Francisco trovejava se me pegasse sentada à toa. Sempre há trabalho a ser feito nesta casa. O dever de casa deveria ser feito perfeitamente, com Francisco verificando regularmente minhas notas. Qualquer coisa menos que excelente era inaceitável. Um B menos, ele rugiu um dia, balançando meu boletim na minha cara. Você acha que isso é bom o suficiente? Nada de TV por uma semana, e esqueça de ver seus amiguinhos. Eu assentia silenciosamente, lutando contra as lágrimas. Os castigos eram severos, mas discutir só piorava as coisas. Então eu me retirava para meu quarto, enterrava o rosto no travesseiro e deixava as lágrimas fluírem silenciosamente. Os fins de semana na casa da vovó se tornaram minha tábua de salvação, mas até esses estavam sob ameaça. Francisco havia descoberto uma nova forma de punição: negar minhas visitas à casa da vovó. Você reprovou naquele teste de história, ele dizia com um sorriso cruel. Parece que você vai ficar em casa este fim de semana para estudar. Partia meu coração mentir para a vovó quando ela ligava, preocupada com minha ausência. Desculpe, vovó, eu dizia, forçando alegria em minha voz. É que tenho tanto trabalho da escola. Prometo que vou no próximo fim de semana. Mas o próximo fim de semana chegava, e Francisco encontrava outra razão para me manter em casa. Era um ciclo vicioso, e eu me sentia impotente para quebrá-lo. Quando me aproximei do meu aniversário de 15 anos, tomei uma decisão. Eu precisava de alguma independência, alguma forma de escapar do controle sufocante em casa. Então me candidatei a um emprego na lanchonete local. Para minha surpresa, Francisco aprovou. Já era hora de você começar a contribuir, ele resmungou. A lanchonete se tornou meu santuário. A dona, uma mulher de bom coração chamada Márcia, me acolheu desde o primeiro dia. Ela era tudo que minha mãe não era: atenciosa, carinhosa e genuinamente interessada na minha vida. Ela frequentemente me deixava sair mais cedo, especialmente nos fins de semana. Aquelas horas roubadas com a vovó eram preciosas. Eu chegava à casa dela ofegante e sorrindo, e ela me recebia de braços abertos. Isabel, minha querida, que surpresa adorável, ela exclamava, me envolvendo em um abraço caloroso. Eu nunca contei toda a verdade sobre a vida em casa para a vovó. Não suportava ver a preocupação em seus olhos ou, pior ainda, correr o risco de que ela confrontasse mamãe e potencialmente perdesse meus direitos de visitação. Então, guardava minhas lutas para mim mesma, pintando um quadro mais cor-de-rosa do que a realidade. À medida que meu aniversário de 18 anos se aproximava, uma pequena faísca de esperança cintilava em meu peito. Talvez, apenas talvez, as coisas mudassem. Talvez mamãe e Francisco finalmente me vissem como uma adulta digna de respeito e bondade. Que ingênua eu fui! Na manhã do meu aniversário de 18 anos, acordei com uma mistura de empolgação e apreensão. Me vesti cuidadosamente, colocando o conjunto mais bonito que possuía, uma blusa de segunda mão de uma prima e uma saia que encontrei em um brechó. Respirando fundo, saí do meu quarto, meio que esperando balões ou uma faixa de feliz aniversário. Em vez disso, fui recebida com o olhar frio da mamãe. Ah, que bom que você acordou, ela disse, sua voz desprovida de qualquer calor. Tenho novidades. Estou grávida. Vamos precisar do seu quarto para o bebê. Você pode ir para onde quiser, mas não pode mais ficar aqui. Fiquei ali, atônita. De todos os cenários que eu havia imaginado para meu aniversário de 18 anos, este nem sequer estava na lista. Mas está em minha casa, gaguejei, minha voz mal passando de um sussurro. Os olhos da mamãe se endureceram. Esta é minha casa, Isabel. Você tem sido um fardo para Francisco por tempo demais. Preciso de um ambiente calmo para minha gravidez e, francamente, você o estressa. Eu não podia acreditar no que estava ouvindo. Um fardo? Uma fonte de estresse? Era isso tudo que eu era para eles? Para onde eu devo ir? Perguntei, lutando contra as lágrimas. Mamãe deu de ombros, sua indiferença como uma faca no meu coração. Vá morar com sua avó. Arrume um emprego. Não tenho dinheiro para a faculdade, então você está por conta própria nisso. Mas espero que você volte diariamente para limpar a casa enquanto Francisco estiver no trabalho. Não posso fazer isso na minha condição.
Com isso, ela enfiou uma bolsa apressadamente feita em minhas mãos e praticamente me empurrou para fora da porta. A fechadura clicou atrás de mim com uma finalidade arrepiante. Fiquei na varanda, minhas poucas posses aos meus pés, tentando processar o que havia acabado de acontecer. No meu aniversário de 18 anos, em vez de uma celebração, eu havia sido descartada como lixo de ontem. Arrastei-me pelo caminho familiar até a casa da vovó, meus olhos vermelhos e inchados de tanto chorar. Antes que eu pudesse bater, a porta se abriu e lá estava a vovó, seu rosto se iluminando ao me ver. Isabel, feliz aniversário, minha querida, ela exclamou, me puxando para um abraço caloroso. Então, notando meu rosto manchado de lágrimas e a bolsa aos meus pés, sua expressão mudou para preocupação. O que houve, meu bem? Desabei novamente, soluçando em seu ombro enquanto relatava os eventos da manhã. Vovó ouviu, seu rosto uma mistura de choque e raiva. Aquela menina. Não posso acreditar que ela faria isso com a própria filha, ela murmurou, balançando a cabeça. Então, apertando meus ombros gentilmente, ela disse, bem, você é sempre bem-vinda aqui, Isabel. Sempre. Ela me levou para dentro, onde fui recebida pelo aroma irresistível de biscoitos recém-assados, meus favoritos de chocolate. Eu estava esperando que você passasse por aqui hoje, vovó disse com uma piscadela. Vamos colocar comida em você. Enquanto eu me sentava à mesa da cozinha, rodeada por todas as minhas guloseimas favoritas, senti o nó no meu peito começar a se afrouxar. Vovó se movimentava, servindo um copo de leite e empilhando um prato com biscoitos, mini sanduíches e frutas. Agora, ela disse, sentando-se à minha frente, não vamos deixar a tolice da sua mãe arruinar seu dia especial. Por que você não liga para alguns dos seus amigos? Faremos uma pequena festa aqui mesmo no quintal. Dominada pela gratidão, abracei-a apertado antes de alcançar meu telefone. Em uma hora, vários de meus colegas de classe haviam chegado trazendo presentes e votos calorosos. O quintal logo se encheu de risos e conversas. O cheiro de hambúrgueres e cachorros quentes na churrasqueira pairava no ar enquanto jogávamos jogos, compartilhávamos histórias e simplesmente aproveitávamos a companhia um do outro. Pela primeira vez em anos, me senti verdadeiramente celebrada. À medida que a tarde avançava, fiz frequentes viagens à casa para reabastecer a jarra da famosa limonada caseira da vovó. Durante uma dessas viagens, ouvi vovó ao telefone na sala de estar. Sim, isso mesmo, está na hora, ela estava dizendo, sua voz baixa mas firme. Acho que vocês deveriam vir o mais rápido possível. Amanhã de manhã seria perfeito. Fiz uma pausa, curiosa. Com quem ela estava falando? E o que estava na hora? Mas antes que eu pudesse pensar mais sobre isso, ouvi-a encerrando a ligação. Tudo bem, vejo vocês então. Obrigada, ela disse antes de desligar. Quando entrei na sala de estar com a jarra reabastecida, vovó estava lá, sorrindo como se nada tivesse acontecido. Está se divertindo, querida? Ela perguntou alegremente. Assenti, decidindo não perguntar sobre o telefonema misterioso. Fosse o que fosse, eu confiava na vovó. Afinal, ela era a única pessoa que nunca havia me decepcionado. Na manhã seguinte ao meu aniversário, acordei no quarto de hóspedes da vovó me sentindo mais descansada do que há anos. Eu estava ajudando vovó com a louça quando houve uma batida na porta. Para meu total choque, era a mamãe. Isabel. Belinha, ela disse, sua voz estranhamente suave. Podemos conversar? Fiquei paralisada, sem saber como responder. Vovó gentilmente apertou meu ombro e assentiu, então dei um passo para o lado para deixar mamãe entrar. Ela parecia diferente, menor de alguma forma, e definitivamente nervosa. Em suas mãos, ela segurava um pacote embrulhado para presente. Sinto muito pelo ontem, mamãe começou, seus olhos inquietos percorrendo a sala. Não sei o que deu em mim. Aqui, trouxe um presente de aniversário para você. Peguei o pacote mecanicamente, atordoada demais para falar. Por favor, Isabel, mamãe continuou, sua voz ganhando um tom suplicante. Volte para casa. Podemos resolver isso. Vovó, que havia observado silenciosamente, falou. Fico feliz que você tenha recuperado o juízo, querida, ela disse à mamãe, seu tom firme mas não indelicado. Mas receio que seja tarde demais para mudar as coisas agora.
Mamãe abriu a boca para argumentar, mas naquele momento a porta da frente se abriu. Um casal de idosos entrou e observei, confusa, enquanto toda a cor sumia do rosto da mamãe. Olá, Isabel, a mulher disse calorosamente, seus olhos se enrugando nos cantos. Feliz aniversário atrasado. O homem ao lado dela sorriu e acrescentou, estivemos esperando muito tempo para conhecer você, querida. Vovó deu um passo à frente. Isabel, estes são seus avós paternos. Eu os convidei para vir. Minha mente estava girando. Os avós que eu nunca conheci, aqueles que mamãe sempre disse que não queriam nada comigo, estavam aqui. E vovó os havia convidado. Eles me envolveram em um abraço caloroso e me vi relaxando instintivamente em seu abraço. Temos muito para te contar, Isabel, meu avô disse, sua voz gentil mas firme. Começando com a verdade sobre sua casa. Durante a hora seguinte, eles desenrolaram uma história que me deixou sem palavras. A casa onde eu cresci, aquela da qual eu havia sido despejada sem cerimônia apenas ontem, na verdade me pertencia. Ela havia sido deixada para mim pelo meu pai e colocada em meu nome pelos meus avós paternos após sua morte. Sua mãe teve permissão para morar lá com você? Minha avó explicou, lançando um olhar significativo para a mamãe, que parecia encolher sob seu olhar. Mas agora que você tem 18 anos, é sua decisão quem mora lá. Fiquei ali tentando processar essa bomba. Todos aqueles anos me sentindo um fardo, sendo dito que eu deveria ser grata por ter um teto sobre minha cabeça, e a casa havia sido minha o tempo todo. Eu sou dona da casa, gaguejei, minha mente lutando para compreender essa nova realidade. Meus avós assentiram, enquanto mamãe permanecia em silêncio. Enquanto eu estava ali, ainda atordoada com a revelação sobre a casa, minha avó paterna gentilmente pegou minha mão. Há mais, Isabel, ela disse, sua voz suave mas firme. Meu avô assentiu, seus olhos cheios de uma mistura de tristeza e determinação. Temos enviado uma mesada mensal para sua mãe desde que seu pai faleceu, ele explicou. Era para cobrir suas despesas, roupas, material escolar, qualquer coisa que você precisasse. Senti meu queixo cair. Todos aqueles anos usando roupas de segunda mão, sendo dito que não podíamos pagar por roupas novas ou passeios escolares, tudo havia sido uma mentira? Queríamos fazer parte da sua vida, ajudar a criá-la, minha avó continuou. Mas sua mãe, ela era contra. Olhei para a mamãe, que estava parada no canto da sala, seu rosto uma máscara de desconforto e vergonha. Não queríamos causar problemas, meu avô acrescentou. Então mantivemos contato através da sua avó aqui. Ela tem nos enviado fotos e atualizações sobre você todos esses anos. Vovó assentiu, apertando meu ombro em apoio. E isso não é tudo, minha avó disse. Temos economizado para sua educação universitária. Demos o dinheiro à sua mãe para guardar para você. Me senti como se tivesse levado um soco no estômago. Dinheiro para a faculdade, repeti, minha voz mal passando de um sussurro. Me virei para a mamãe, que agora estava visivelmente se contorcendo. Você me disse que não havia dinheiro para a faculdade. Você me disse que eu estava por minha própria conta. A sala caiu em silêncio, todos os olhos em minha mãe. Ela abriu e fechou a boca várias vezes, nenhuma palavra saindo. Finalmente, vovó falou, sua voz caracteristicamente severa. Diga a verdade a ela, Amanda. Você deve isso a ela. O rosto da mamãe passou por várias tonalidades de vermelho e branco. Nós, ela gaguejou, então respirou fundo. Francisco e eu, nós gastamos o dinheiro. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Me senti como se estivesse em um sonho surreal, ou melhor, um pesadelo. Vocês fizeram o quê? A voz da minha avó paterna cortou o silêncio, afiada como uma faca. Mamãe se encolheu. Nós precisávamos dele para... Ela finalmente soltou. Compramos um carro. Um carro? Meu avô repetiu, incrédulo. Um carro de luxo, mamãe acrescentou, como se isso de alguma forma melhorasse as coisas. Precisávamos dele. O trabalho de Francisco, as aparências são importantes, sabe? Olhei para ela, incapaz de compreender o nível de egoísmo e engano. Todos aqueles anos economizando, sendo dito que eu era um fardo, e eles estavam vivendo bem com o dinheiro destinado a mim.
A sala caiu em um silêncio atordoado enquanto a magnitude da traição da minha mãe afundava. Senti uma onda de raiva surgir dentro de mim, quente e feroz. Você é uma fraude, cuspi, minha voz tremendo de raiva. Você me expulsou da minha própria casa depois de me roubar às cegas por anos. Os olhos da mamãe se arregalaram e ela levantou as mãos defensivamente. Não, não, Isabel, você entendeu tudo errado, ela implorou. Eu ia te surpreender no seu aniversário. Eu ia te contar sobre a casa e o dinheiro. Não pude evitar, deixei escapar uma risada amarga. Ah, você me surpreendeu? Sim, disse, minha voz pingando de sarcasmo. Me expulsar no meu aniversário de 18 anos foi uma surpresa e tanto. Parabéns, mamãe, missão cumprida. Meu avô paterno deu um passo à frente, seu rosto sério. Amanda, ele disse, dirigindo-se à minha mãe, você precisa devolver o dinheiro para a educação de Isabel imediatamente. O rosto da mamãe se contorceu de raiva. Não vou devolver nada, ela gritou. Vocês têm ideia de como foi difícil criá-la sozinha? Esse dinheiro é uma compensação por tudo que fiz. Eu não podia acreditar no que estava ouvindo. Tudo que você fez? Repeti, incrédula. Você quer dizer me negligenciar, me fazer sentir um fardo e roubar de mim? Mamãe se virou para mim, seus olhos selvagens. Isabel, pare com essa bobagem e volte para casa agora mesmo, ela exigiu. Algo dentro de mim se quebrou. É minha casa e eu quero você e Francisco fora. Agora, disse firmemente. O rosto da mamãe desmoronou e ela apontou para sua barriga. Mas eu estou grávida, ela choramingou. Você não pode nos expulsar. Para onde iremos? Olhei para ela, realmente olhei para ela, e não senti nada. Nenhuma simpatia, nenhuma culpa, apenas um profundo cansaço. Pude ver que, embora sua gravidez pudesse ser real, suas lágrimas eram apenas mais uma tática de manipulação. Isso não é problema meu, disse calmamente. Você deveria ter pensado nisso antes de roubar meu futuro. Vovó deu um passo à frente e colocou o braço ao redor dos meus ombros. Acho que é hora de você ir embora, Amanda, ela disse com firmeza. Você já causou danos suficientes. Enquanto mamãe continuava a soluçar e implorar, meus avós paternos trocaram um olhar. Vamos tomar medidas legais para recuperar os fundos roubados, meu avô declarou. E vamos ajudar Isabel a garantir sua propriedade. Observei enquanto o rosto da minha mãe passava por choque, raiva e medo. Pela primeira vez, eu a vi pelo que ela realmente era, não a mãe amorosa que eu sempre ansiara, mas uma mulher egoísta e manipuladora que havia colocado seus próprios desejos acima do bem-estar de sua filha. As semanas seguintes àquela confrontação fatídica foram um turbilhão de consultas jurídicas, papelada e turbulência emocional. Com o apoio dos meus avós, ambos os pares, encontrei forças para me defender e buscar justiça. Entramos com vários processos, um por compensação por danos morais, outro pelo uso indevido da mesada mensal que meus avós paternos haviam enviado, e um terceiro pela devolução do meu fundo universitário. Cada documento que eu assinava parecia um passo em direção à recuperação da minha vida. O processo mais difícil de entrar foi o aviso de despejo para mamãe e Francisco. Apesar de tudo, uma pequena parte de mim ainda hesitava. Será que eu estava fazendo a coisa certa? Você não está deixando eles sem teto, Isabel, vovó me assegurou, sentindo minha dúvida. Eles são adultos que fizeram suas escolhas. Agora é hora de você fazer as suas. O dia da audiência no tribunal chegou rápido demais. Sentei-me na sala de audiências, meu estômago em nós enquanto o juiz revisava nosso caso. Mamãe e Francisco sentaram-se do outro lado, me lançando olhares venenosos. Quando o juiz começou a falar, prendi a respiração. No caso de Isabel versus Amanda e Francisco Souza, este tribunal decide a favor da requerente, Isabel. O alívio que me inundou foi indescritível. O juiz continuou, detalhando a decisão do tribunal: compensação total por danos morais, reembolso de todos os fundos mal utilizados, devolução do meu fundo universitário e o despejo de mamãe e Francisco da minha casa. Observei enquanto o rosto da mamãe se contorcia de raiva. Ela pulou de pé, gritando obscenidades, enquanto Francisco permanecia impassível ao seu lado. Enquanto os oficiais de justiça os escoltavam para fora, as palavras finais da mamãe ecoaram em meus ouvidos: sua ingrata.
Depois de tudo que fizemos por você. Essas palavras, que uma vez foram tão dolorosas, agora não tinham poder sobre mim. Eu sabia a verdade, e nenhuma quantidade de chantagem emocional poderia mudar isso. As semanas seguintes foram uma agitação de atividade. Mamãe e Francisco se mudaram, deixando a casa em estado de desordem. Foi catártico, de certa forma, limpar e reorganizar, apagando os traços de sua presença da minha vida. Com meus fundos recém-recuperados, pude me matricular em uma faculdade prestigiosa em outra cidade. No dia em que recebi minha carta de aceitação, chorei lágrimas de alegria, algo que não fazia há anos. Enquanto me preparava para a faculdade, não pude deixar de refletir sobre o turbilhão de mudanças na minha vida. Em apenas alguns meses, eu havia passado de uma adolescente negligenciada e manipulada para uma proprietária e estudante universitária com uma família de apoio. O dia da minha partida foi agridoce. Abracei vovó apertado, prometendo ligar com frequência. Não se preocupe com a casa, ela me assegurou. Ficarei de olho nas coisas enquanto você estiver fora. Meus avós paternos me levaram ao meu novo campus, ajudando-me a me mudar para meu dormitório. Enquanto nos despedíamos, meu avô colocou uma pequena caixa em minha mão. Era do seu pai, ele explicou. Achamos que você deveria tê-lo. Dentro havia um belo relógio bravado com as palavras "O tempo revela a verdade". Quão apropriado, pensei, considerando os eventos recentes. À medida que me estabelecia na vida universitária, me vi prosperando. Livre do estresse constante e da negatividade da minha antiga vida, descobri uma paixão pelo aprendizado e uma confiança que nunca soube que possuía. Fiz novos amigos, me juntei a clubes e até comecei a me voluntariar em um pequeno centro juvenil, esperando ajudar outras crianças que pudessem estar em situações semelhantes às que eu havia experimentado. Durante todo esse tempo, mantive contato próximo com ambos os pares de avós. As visitas de fim de semana em casa se tornaram algo que eu aguardava com expectativa, cheias de amor, risos e o calor de uma verdadeira família. Quanto a mamãe e Francisco, ouvi por meio de boatos que eles haviam se mudado para outro estado. Mamãe havia dado à luz uma menina. Parte de mim sentia uma pontada de simpatia pela minha meia-irmã, esperando que ela não suportasse o que eu havia suportado. Mas eu sabia que não era minha responsabilidade. Eu tinha minha própria vida para viver agora.